em seus lares o programa Quarta Dimensão na rede tvm.com.br, o canal da maior cobertura local. Não há mal que sempre dure. Repetem pessoas simples, sem atinar para o acerto desta frase. Até o tormento eterno dos teólogos é temporário, no que concerne às pessoas. João Batista explica: a palha será queimada em fogo inextinguível. Mateus 3, versículo 12. O fogo é inextinguível, mas a palha das nossas culpas serão queimadas e depois encerrou. Este fogo continuará, porque existirão sempre planetas inferiores, onde existirão palhas de pessoas culpadas, que o fogo precisa queimar. Qual é esse fogo? Este fogo são as doenças, o câncer, a AIDS, esse monte de problemas, até a pobreza, o insucesso, tudo isto representam palhas que vão sendo queimadas pelo fogo que continuará sempre. Eternamente ele vai estar queimando. Agora a pessoa que queima as palhas se livra do fogo. Mateus 3, versículo 12. O fogo nunca deixará de existir. Somente as palhas desaparecerão, porque o fogo vai queimá-las. Jesus completa a grande verdade dizendo: não sairás dali enquanto não resgatares o derradeiro centavo. Resgatado o derradeiro centavo, nós deixaremos de reencarnar. Nós seremos anjos de Deus, espíritos superiores. Mateus 5, versículo 26. É aquele grito do povo: não há mal que sempre dure. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença bem-vinda dos nossos amigos Stefan e João Luiz. Com eles na técnica, temos a certeza de trabalho bem feito. O tema de hoje será Semana Pesarosa, Domingo Glorioso. 20 séculos, meus caros amigos, não apagaram a força dramática da última semana de Jesus na Terra. No contraponto da violência, a ressurreição tornou-se espécie de revanche divino. Alguém erguer o próprio corpo é algo espantoso. Tal prodígio excede expectativas do imaginário terráqueo. O mestre erguera Lázaro, sepultado há 4 dias. Agora, porém, o feito alcançava relevância por se tratar do próprio corpo, que Jesus estava levantando o corpo próprio, o corpo dele mesmo. O milagre ganhava contornos jamais vistos por olhos humanos. Diante de enorme multidão, manipulada pelos sacerdotes, o Nazareno sofrera torturas e agressões. Fora vítima de bofetadas, injúrias insuportáveis. Os próprios beneficiários de curas zombavam dele. Sacerdotes especializados espalhavam dúvidas, deturpando seus ensinamentos. Persistia tentativa subterrânea de desmoralizar a própria estatura moral e ética do Filho do Homem. As suas obras mais importantes foram atribuídas à magia negra. Ele expulsa demônios pelo poder de Beelzebú.
Diziam detratores, está lá em Lucas 11, versículo 15. Valia tudo para zerar a influência de Jesus e reduzi-lo aos níveis de agitador e manipulador das multidões. A ameaça dos sacerdotes dirigida a Pilatos confirma esta nossa hipótese. Se o libertares, tu não és amigo de César, disseram os sacerdotes. João 19, versículo 12. Acusaram-no de blasfêmia e de heresia. Crucificai-o, crucificai-o, era o grito orquestrado que escapava da multidão manipulada pelos padres. Jesus foi conduzido de Caifás a Pilatos, depois voltou a Herodes. Após a costumeira encenação grotesca, Herodes devolveu o prisioneiro ao governador da Judéia. Parece, dá a impressão, que ninguém desejava partilhar o encargo de julgá-lo. Misto de receio e desconforto, os julgadores sentiam-se mal diante de tamanha majestade. Pilatos apressou os trâmites para se livrar daquele réu desconcertante. Entregaram cruz ao condenado para que ele próprio a carregasse até o Gólgota. Zacarias, tempos atrás, já profetizara a traição de Judas. Pagaram-me como recompensa 30 moedas de prata, escrevera o profeta. E o Senhor me disse, lança ao cofre do templo este prêmio magnífico que eu valho para eles. Zacarias 11, versículo 12. Na época, meus amigos, este era o valor que se pagava para comprar um escravo. O grande mestre, o rabino dos rabinos, fora pesado, medido e valorizado por 30 moedas, preço tabelado de um escravo. Quando Judas percebeu que Jesus fora condenado, correu pressuroso ao sumo sacerdote para devolver aquele dinheiro maldito. Como se aquele gesto de remorso tardio pudesse consertar o mal feito. Pequei, gritou Judas Iscariotes, entreguei sangue inocente. O príncipe dos sacerdotes voltou-lhe as costas. Isto é contigo, disse ele, escarnecendo. Então Judas, indignado, lançou aquelas moedas malditas para dentro do templo e se afastou, roído por intensa dor de consciência. Era tarde, porém. Nada que ele fizesse resultaria na libertação de Jesus. O Nazareno sem pecado fora entregue nas mãos de pecadores. Como eternos Judas Iscariotes, nós continuamos imersos em perplexidade, incapazes de compreender o drama do Calvário. Jesus ainda é o grande desconhecido para muita gente neste mundão de Deus. O nosso Rabi ainda é o candidato derrotado por Barrabás. A humanidade volta seus olhos para Deus com pergunta clamorosa: quem seria este homem crucificado no Gólgota? Lançamos brado aos céus, mas a resposta somente será discernida em caráter pessoal, aqui dentro do nosso coração.
coisas espirituais se discernem espiritualmente. O mistério da majestosa figura coroada de espinhos, vendida pelo preço de escravo na bolsa de valores, será conhecido depois de intensas reflexões. Realmente, nenhum de nós conhece Jesus de fato. 2000 anos de cristianismo não bastaram para remover o véu do enigma. Da mesma forma que o sudário, ainda não reconhecido pela ciência, Jesus continua incompreendido. O mestre ainda não conseguiu vencer o eterno Barrabás, que alcançou preferência unânime das multidões e se tornou príncipe do mundo. O Filho do Homem continua sendo usado como chamariz para sinecuras que enriquecem pregadores pouco propensos ao trabalho. Os reis magos o definiram como rei e o adoraram na manjedoura, mas do reinado lhe coube apenas cá na terra uma coroa de espinhos. O Sermão da Montanha precisaria ser lançado em solene reunião da ONU para ser reconhecido e aceito. Para tal desfecho, entretanto, antes de tudo, o mundo precisaria ser desarmado. E também desarmadas as consciências. Este Jesus continuará sendo o varão das dores experimentado nos trabalhos, enquanto nós não criarmos vergonha na cara. Varão das dores foi a definição do profeta Isaías. Aos discípulos na estrada de Emaús, o forasteiro não identificado por eles apontou uma festa. Ó nécios e retardados de coração, para crerem no que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse para entrar na sua glória? Lucas 24, versículos 25 e 26. E neste ponto, meus caros, nós vamos fazer uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão e convidamos vocês para acessar o nosso site. E já vai para a telinha. Ah, chegou na telinha, meus amigos, por gentileza do Stefano, está ali. E não esqueçam as 34 palestras que se encontram no YouTube, dia e noite, à disposição dos telespectadores. É só acessar YouTube, Rede TVM, Quarta Dimensão, e logo surgem os quadros com os assuntos que vocês irão escolhendo. E agora a continuação do nosso tema. Semana pesarosa, domingo glorioso. Aquele forasteiro disfarçado em peregrino que apareceu na estrada de Emaús era Jesus. E ele os censurou pela ignorância e pela falta de fé. Porque a semana passada foi uma semana de muitas dores, mas agora era preciso pensar que Jesus se transformara no Cristo e deveriam ser feitas aquelas festas, aquelas comemorações cheias de júbilo. Se Jesus aparecesse hoje, meus caros, ele teria procedido da igual maneira. Porque nós temos 1000 razões para nos alegrar. Os catedráticos humanos
ainda lastimam a sexta-feira, distanciados daquela gloriosa ressurreição, porque Jesus é um vitorioso. Semana passada foi difícil, mas depois veio a glória da cristificação. É exatamente este Messias do último dia da semana, do domingo de Páscoa, que nós anunciamos. Este Jesus é o ponto central da nossa mensagem. Depois de entrar na glória, o varão das dores deixou de existir. Em lugar dele surgiu o Rei imortal dos séculos, o nosso eterno Rabi Galileu. As nossas aspirações cresceram e se alargaram. Nós queremos entender mais, compreender mais, penetrar o enigma da redenção em toda a sua grandeza. O porquê do advento do Filho primogênito do Pai, o porquê? A natureza íntima da sua ressurreição. De pronto descobrimos que Jesus foi um reformador e revolucionário. Ele passou na terra com este objetivo. Ele venceu por nocaute os contraditórios ensinamentos de seus antepassados. Jesus foi alguém inconformado com a mesmice e a incoerência. Os antigos vos disseram: amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: ama os teus inimigos e ora pelos que te perseguem e caluniam. Palavras de Jesus em Mateus 5, versículos 43 e 44. As palavras escritas nas pedras por Jeová ordenavam: não matarás. E o próprio Moisés, que carregava aquelas pedras, ordenou genocídio. Jesus condenou as guerras de Moisés quando recomendou amor incondicional. Amor sem condições. Quem ama não usa armas, nem justifica guerras. Ouvistes o que foi dito: não matarás. Eu, porém, vos digo: bastará alguém sentir raiva do seu irmão e já será réu de julgamento. Palavras de Jesus em Mateus 5, versículos 21 e 22. Em matéria de coerência, o nosso Rabi sempre foi esmerado. Aqueles que ensinavam e não praticavam foram censurados por ele. Moisés desceu a montanha carregando aquelas pedras, as pedras da lei. A proibição de matar fora escrita nelas. E Moisés matou. Com suas mãos que carregaram as tábuas da lei, Moisés usou a espada homicida. Jesus corajosamente apontou a falta de coerência. Apesar da rendição incondicional dos teólogos aos 10 mandamentos, nós, baseados em atitude de Jesus, não o reconhecemos como peça cristã. Muita gente fica escandalizada, não importa. Este posicionamento, em nossa opinião, é ponto alto da revelação de Jesus como revolucionário. O mestre ordenou trabalho no sábado, colocando por terra a mais acalentada das diretrizes mosaicas. Por isso Jesus deixou claro que o decálogo não alcançava os cristãos.
Na piscina de Betesda, o mestre curou o paralítico. João 5, versículo 8. Até aí não colocamos reparo. Mesmo radicais aceitam a violação do sétimo dia para socorro fraterno. Muitos radicais aceitam. Agora, porém, quando Jesus ordenou ao paralítico curado que carregasse a cama, o sábado foi violado, porque aquele homem passou a fazer um trabalho que não era permitido no sábado. Deliberadamente, Jesus mostrou o fim da validade daquele estatuto. Para os cristãos, não existe uma única lei escrita. Para os cristãos, não existe uma única lei escrita. Escrevam aí. A clareza de Jesus é meridiana. A manifestação de Jesus foi registrada como heresia. Foi, claro, foi contra Moisés. Os sacerdotes ficaram indignados. As palavras do mestre, todavia, não permitiam dúvidas. Levanta-te, toma o teu leito e anda. João 5, versículo 8. Surpreso e temeroso, o ex-paralítico ergueu o leito e o carregou até sua casa. É um trabalho penoso, carregar um leito nas costas. Os sacerdotes judeus seguiram o transgressor dos 10 mandamentos e o detiveram. Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito, disseram eles. O mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Respondeu ele com tranquilidade. Está lá em João 5, versículo 12. Jesus mandara que carregasse a cama até sua casa. Os sacerdotes proibiram, alegando descanso obrigatório no sábado. Qual deverá ser o posicionamento do cristão? Simplesmente entender que preceito algum escrito o atinge. O homem curado entendeu. Passou de largo pelos fariseus e continuou carregando a cama, indiferente. Aquele que procedera à cura, segundo o entendimento daquele ex-enfermo, ex-paralítico, era mais importante do que toda aquela turma de sacerdotes. O decálogo teve prazo de validade, e os seguidores de Moisés, estes sim, seguidor de Moisés é obrigado a cumprir o decálogo, não os cristãos. Durante aquele ciclo, quem carregasse a cama no 7º dia, transgredia a lei, mas não os cristãos. Jesus demonstrou que os 10 mandamentos se tornaram páginas viradas. Páginas que deveriam ser apenas uma tradição do passado e um registro histórico. É claro que o não matarás e as proibições que regulam o relacionamento ocupem lugar na consciência do cristão. Todos os códigos do passado, porém, já não funcionam como cláusulas pétreas, como cláusulas que devem ser registradas como preceito religioso, não. O código supremo da consciência do cristão, sabem qual é? A consciência de cada um. A nossa consciência é o nosso código. A lei do amor não se harmoniza com alguém que mata, que cobiça a mulher alheia e que é ladrão. É verdade. Por quê? Não porque esteja num código escrito, porque está na minha consciência, na consciência do cristão. O cristão sabe que só alcançará a felicidade depois de aprender a jamais prejudicar o seu próximo. Aquilo que eu vou fazer ao meu próximo é ruim para mim? Então não pode ser feito. Não pode ser feito.
A lei do amor dispensa inscrição em pedras. A lei do amor brota com espontânea simplicidade. Fazei ao próximo o que quereis que os outros façam ao vosso favor. Esta é a regra de ouro, que jamais será revogada. Esta jamais será revogada. Você quer ser respeitado? Pois aprenda a respeitar o próximo e você será feliz. E neste será feliz, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Quando Jesus disse: o reino de Deus é semelhante a 10 virgens. E isto significa, meus amigos, que 5 delas, aquelas insensatas, se encontram também no pacote da salvação. Precisamos entender estas lições que estão nas entrelinhas do Evangelho. As prudentes entram na posse naquela ocasião. Entraram na posse naquela ocasião. As insensatas que não aprenderam as lições são encaminhadas para planetas compatíveis onde continuarão o aprendizado. É muito importante repetir estas lições, que são marcos para que nós possamos entender a grande mensagem do reino de Deus. E depois deste pinguinho de doutrina, continuaremos analisando o tema. Semana pesarosa, domingo glorioso. Jesus arrancou da pedra dos pergaminhos as complicadas e antigas fórmulas de convivência. As leis e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do Reino. Palavras de Jesus em Lucas 16, versículo 16. O passado morreu pelo nascimento de um novo ciclo. O reino de Deus é a manifestação da consciência, deixando sua marca no coração do homem. Nesta altura do campeonato, todavia, a cabeça de alguns contraditores está fervendo. Alguém de arco e flecha nas mãos está me ameaçando com todas as pragas do Egito. Eu reconheço que é difícil assimilar a figura deste Jesus revolucionário que nós pregamos. E o nosso contraditor traz na bagagem palavras do próprio Jesus. Não penseis que vim revogar a lei. Não vim para revogar, mas sim para dar-lhe cumprimento. Mateus 5, versículo 17. Desafiamos o nosso contraditor a definir esta lei irrevogável que ele coloca para a nossa qualificação. Nós já explicamos que Jesus violou o descanso no sábado, no momento em que ordenou que o paralítico de Betesda carregasse a sua cama. Todos sabem, outros sim, que Jesus revogou a vingança do Velho Testamento. Ela existia lá, aqui não existe mais. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Mateus 5, versículo 38. E o que Jesus diz? Eu, porém, vos digo, não resistais ao malévolo, mas a qualquer que vos ferir na face direita, oferecei a outra face. Mateus 5, versículo 39. Como se depreende com clareza, a lei do Velho Testamento viu-se revogada. O ódio inserido no Estatuto de Moisés é incompatível com o amor do Cristo.
O Evangelho de Jesus realça o perdão. Mas então qual o motivo da afirmação de que nenhum i ou til passará da lei? A resposta obrigatoriamente deverá expressar coerência. E a revogação da vingança elimina a lei escrita que a consagra. Nos pontos que Jesus modifica as leis mosaicas 100%, tal atitude mostra revogação daquela lei. E nós entendemos. As leis escritas são feitas para momentos da história. Somente as leis da consciência são irrevogáveis. No universo inteiro, os planetas habitados simplificam seus códigos. Jesus pronunciou ensinamentos simplesmente recordando outras vidas. Não façais ao próximo o que não quereis que vos façam. É uma cláusula pétrea, porque nasce da onde? Nasce da consciência. Eu tenho que me conscientizar que tudo aquilo que eu gosto que façam para mim, eu devo fazer para os outros. Reconhecendo o que é bom, eu desejo a mesma coisa para o meu irmão. Eu pergunto, tal preceito precisaria constar de legislação para adquirir foros de obrigatoriedade? Certamente que não. Se eu gosto de viver em paz, sou obrigado a promover a paz. É a consciência revelando o que é melhor para os filhos de Deus. Um por todos e todos por um. É elementar, meu caro Watson, como diria Sherlock Holmes. Primeiro passo para definirmos Jesus será reconhecermos nele o grande revolucionário da reforma interior. Ele desceu exatamente para dizer que não alcançaremos o reino dos céus arrimando-nos a preceitos em letra de forma, tão frios como gelo e neve. Os fariseus e escribas sempre foram campeões do culto formalista. Ninguém os superava nas aparências de santidade. Somente Jesus teve coragem de colocar pedrinhas em seus calçados. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sepulcros caiados, branquinhos por fora, podridão por dentro. Palavras de Jesus em Mateus 23, versículo 27. Por fora, aqueles sacerdotes mantinham-se impecáveis. O mestre não estava nem aí para a pretensiosa santidade, porém, quando precisava colocar os pingos nos is, o nazareno não costumava economizar nos adjetivos. Ele dizia tudo sem meias palavras. Os fariseus sentavam nos primeiros lugares, em todos os banquetes, e exigiam saudações e reverências, porque eles consideravam-se super importantes. Eram os reis da cocada preta. Viviam com rolos da lei debaixo do braço, como se aqueles rolos da lei fossem desodorantes. Na cadeira de Moisés sentaram os escribas e fariseus. Disse Jesus: fazei tudo o que eles vos ensinarem. Não os imiteis em suas obras, porém. Porque eles recomendam, mas não praticam. Eles atam fardos pesados sobre os ombros dos outros, mas nem com um simples dedo os tocam. Tudo fazem para serem vistos pelos homens. Tudo por vaidade, vaidade das vaidades, tudo
é vaidade. Está lá em Mateus 23, versículo 5. Cada vez que recordamos a coragem do nosso mestre, diante dos príncipes dos sacerdotes, a nossa admiração cresce por este revolucionário sublime. Inegavelmente, meus amigos, temos 1000 razões para enaltecer esta figura que se chamou Jesus. Nosso rabi advertiu com extremado empenho: porque vos digo que se vossa justiça não ultrapassar a justiça dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Palavras de Jesus em Mateus 5, versículo 20. Eu considero essas palavras, meus amigos, extremamente esclarecedoras. Elas destronam rituais e práticas vazias de espiritualidade que faziam parte integrante do cotidiano farisaico. E neste ponto, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no último bloco do programa Quarta Dimensão. Na próxima sexta-feira, dia 25, focalizaremos o tema: Estrela universalizou o Natal. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje: Semana pesarosa, Domingo glorioso. Ninguém contesta que a letra das Escrituras sempre foi o lado forte dos fariseus e escribas. Eles exibiam trechos bordados nas mangas das túnicas e se diziam guardiões. Cantavam salmos com voz altissonante, jejuavam e pagavam dízimos com sistemática regularidade. No aspecto humano, os fariseus eram perfeitos, entre aspas. E Jesus teve a coragem de contradizê-los, olho no olho. Os publicanos e as prostitutas entrarão antes de vós no reino dos céus. Publicanos e meretrizes, imaginem só, melhores do que sacerdotes. Sem o aval das consciências, as letras morrem. As flores da santidade brotam apenas quando plantadas com amor. Por esta razão concluímos: nem os célebres provérbios de Confúcio, nem a beleza do livro dos Vedas, nem o decálogo dos judeus foram definitivos. Nenhum livro do mundo conseguirá transformar o mal em bom. Quem vive em função de religiosidade de resultados enfrentará percalços. Escutem o que Jesus disse. Eu vou repetir para que ninguém esqueça. Os publicanos e as prostitutas entrarão antes de vós no reino dos céus. Os publicanos e as prostitutas certamente têm a maior amor do coração. E o amor apressa a conversão do pecador. O amor se encontra acima de todas as leis e jamais será revogado. Vejamos o contraste gritante, analisando as palavras de figura defensora da letra mortífera que está no Evangelho. Ó Deus, eu te rendo graças, porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos e adúlteros. Eu não sou como este publicano que está aí. Dá para percebermos o fel que este fariseu derrama em suas palavras. A jactância e o orgulho e a pretensão de santidade. Primeiro,
ele apaga todas as luzes. Depois ele acende o foco sobre suas peregrinas virtudes. Ele é o único ponto claro num planeta escuro. E ele continua o festival. Eu jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de tudo quanto ganho. Parábola de Jesus em Lucas 18, versículos 11 e 12. Se houvesse pesquisa de Ibope nos tempos de Jesus, este fariseu receberia 100. Ele obedecia a palavra mortífera acima de todos os concorrentes, em termos de avaliação humana. Ele era apontado pelos pares como figura de escola. Contrariando a opinião generalizada e as comendas, Jesus fechou-lhe a porta na cara. Jesus preferiu o publicano que se confessara pecador. O publicano voltou para casa justificado. Uma lei não escrita, a lei da consciência, marcou sua prece de pecador que reconhecia o seu pecado e pedia perdão. São coisas assim que as letras do nosso alfabeto não alcançam. É preciso pedir emprestados os olhos do Cristo para que nós possamos entender. Façamos pausa, meus caros, e reconheçamos. O grande mestre foi realmente um revolucionário maravilhoso. Ele nos abriu o entendimento para o frágil arcabouço dos códigos precariamente compreendidos. Ele nos abriu os olhos para a grande verdade. Nós somos filhos do universo. Não estamos presos aos estreitos limites da própria casa planetária que nos abriga. Fazemos parte de algo muito maior. E as nossas leis são cósmicas e elas dormem no recesso das nossas consciências. Cada etapa vencida revelará faceta diferente do nosso eu. Bastará lembrarmos palavras de Jesus. Vós fareis as obras que eu faço e ainda maiores. O fato de não ter acontecido este fenômeno espetacular demonstra que ainda não chegou a hora da plenitude. Nenhum Lázaro sepultado há 4 dias voltou à vida depois de Jesus levantar o primeiro Lázaro. Isto comporta expectativas que se projetam no futuro. Se ainda não ocorreu, a promessa de Jesus ainda se encontra em suspenso e vai ocorrer com certeza. Vós fareis as obras que eu faço e maiores ainda. 5 pães e 2 peixinhos não se transformaram em alimento para multidões depois do episódio ocorrido com Jesus. Ninguém conseguiu ressuscitar-se a si mesmo como ele fez. A promessa dele de que faríamos suas obras vem sendo adiada, portanto, mostrando que o aprendizado precisa continuar porque nós ainda não chegamos lá. É outra prova de reencarnação. A geração de Jesus continua viva, reencarnando, adquirindo experiência para, no devido tempo, alcançar a plenitude da promessa. O apóstolo Paulo, num momento de grande lucidez, proferiu palavras inspiradas. Até que alcancemos a unidade da fé, ao estado de varão perfeito na medida da completa estatura do Cristo. Efésios 4, versículo 13. Jesus foi o que nós somos hoje. Nós seremos em futuro distante o que Jesus é. Neste dia glorioso, quando chegarmos lá, colocaremos os pés no derradeiro degrau e realizaremos iguais milagres e até maiores, conforme sua promessa.
O fato de tal ocorrência não ter acontecido nesses 2000 anos nos assegura continuidade da nossa experiência em corpo. O Cristo planetário cumprirá sua palavra com certeza. Nosso último corpo, livre do pecado, brilhará com luminosidade de inúmeras estrelas. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Na próxima sexta-feira, meus caros, conforme já anunciei, dia 25 de dezembro de 2015, estaremos divagando sobre a palestra Estrela universalizou o Natal. E só resta, dado o adiantado da hora, só resta dizer muito obrigado, meus caros. E que todos, neste Natal, na noite de Natal, recebam a presença maravilhosa do Cristo em seus corações. Sintam esta força, sintam esta certeza. E que cresça o amor nos corações, é o nosso desejo. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.